Imagina o seguinte cenário. Você está passando por um problema jurídico. Pode ser uma rescisão de contrato, uma disputa com o locador do seu apartamento, uma demissão sem as verbas corretas, qualquer coisa. Você precisa de um advogado. Mas em vez de pagar R$1.000, R$2.000, R$5.000 para uma consulta, você abre um aplicativo no seu celular, descreve o problema e em segundos recebe uma análise jurídica completa, uma estratégia de defesa e, em alguns casos, a IA já entra em ação por conta própria, enviando notificações e argumentos legais em seu nome. Isso não é ficção científica. Isso já está acontecendo nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e em vários outros países. E enquanto você assiste a esse vídeo, escritórios de advocacia tradicionais estão perdendo clientes para sistemas de inteligência artificial que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem cobrar hora de consultoria. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa revolução silenciosa que está redesenhando o setor jurídico no mundo e que inevitavelmente vai chegar ao Brasil. A questão não é se vai acontecer. A questão é quando e se você vai estar preparado. Antes de a gente falar sobre os robôs, precisa entender o problema que eles estão tentando resolver porque ele é enorme. O acesso à justiça sempre foi um privilégio. Nos Estados Unidos, estima-se que mais de 80% das pessoas de baixa renda enfrentam problemas legais todos os anos, sem nenhum tipo de assistência jurídica adequada. A razão? Custo. 1 hora com um advogado especializado nos Estados Unidos pode variar entre $200 e $600. No Brasil, embora tenhamos a Defensoria Pública, ela está sobrecarregada. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, o país tem mais de 80 milhões de processos tramitando. O sistema está travado. E aí entra a pergunta que alguns engenheiros de software e startups de tecnologia jurídica, o chamado setor de Legal Tech, começaram a fazer. E se a inteligência artificial pudesse democratizar o acesso à lei? E se um algoritmo treinado com milhões de documentos jurídicos pudesse orientar uma pessoa comum sobre seus direitos, redigir petições, analisar contratos e até negociar acordos? Foi dessa pergunta que nasceram os robôs advogados. E o setor cresceu de forma explosiva nos últimos 3 anos. Vamos começar pelo mais famoso. O Donut Pay foi criado em 2015 por Joshua Browder, um estudante britânico que ficou frustrado ao receber multas de estacionamento em Londres. Ele criou um chatbot simples para contestar essas multas automaticamente e deu tão certo que expandiu para dezenas de outras áreas jurídicas. Hoje o Donut Pay atua em mais de 200 tipos de problemas legais. Cancelamento de assinaturas indesejadas, disputas com companhias aéreas por cancelamentos de voo, processos trabalhistas simples, contestação de cobranças indevidas em cartões de crédito e muito mais. A empresa chegou a anunciar, em 2023, que usaria IA para defender um cliente em um processo judicial real, com um fone de ouvido transmitindo argumentos ao réu em tempo real. Embora o plano tenha sido cancelado por pressão de ordens de advogados, o anúncio foi um choque de realidade para o setor jurídico. Harvey AI, a IA preferida dos grandes escritórios. Se o Donut Pay mirou no consumidor final, o Harvey AI foi pelo outro lado, conquistar os próprios escritórios de advocacia. Fundado em 2022 por ex-funcionários do OpenAI, o Harvey foi desenvolvido especificamente para uso jurídico profissional. Ele analisa contratos complexos, identifica cláusulas problemáticas, pesquisa jurisprudência, redige peças processuais e sintetiza documentos extensos em minutos. O mais impressionante, grandes escritórios como Allen & Overy, um dos mais respeitados do mundo com mais de 40 escritórios globais, já integrou o Harvey em sua operação. Eles reportaram que tarefas que antes levavam dias agora são concluídas em horas. Um associado júnior que antes precisava revisar centenas de páginas de um contrato agora usa o Harvey para ter um resumo executivo em 10 minutos. A produtividade aumentou e o quadro de funcionários começou a ser questionado. CaseText e o Co-Counsel IA dentro da sala do tribunal. Outro case marcante é o CaseText, adquirido pela Thomson Reuters em 2023, por $650 milhões. Sim, $650 milhões. O produto principal deles é o Co-Counsel, uma IA que funciona como um assistente jurídico completo.
Ele consegue revisar depoimentos, preparar advogados para interrogatórios, identificar inconsistências em testemunhos e analisar documentos de descoberta de provas, o chamado processo de discovery nos Estados Unidos, que é uma das partes mais trabalhosas e caras de qualquer litígio. Advogados que testaram o Co-Counsel relataram que tarefas de discovery que normalmente consumiriam semanas de trabalho de uma equipe foram concluídas pela IA em poucas horas, com precisão equivalente ou superior à humana. Leia Luminance, a revolução na Europa. Na Europa, o Luminance se tornou referência em análise automatizada de contratos para empresas. Ele usa machine learning para ler e classificar cláusulas contratuais em dezenas de idiomas, apontando riscos e inconsistências. Empresas como Airbus e KPMG já utilizam a tecnologia. Já na Suécia, a startup Leia levantou milhões em investimentos para criar uma plataforma de IA voltada especificamente para o sistema jurídico europeu, com foco em GDPR e contratos comerciais complexos. O interesse dos investidores mostra que o mercado europeu, historicamente mais conservador, também está cedendo à automação jurídica. Mas afinal, o que exatamente essas IAs conseguem fazer melhor do que um advogado humano? Vou ser direto. Primeiro, velocidade e volume. Uma IA pode ler e analisar 10.000 páginas de documentos em minutos. Um advogado levaria semanas. Em casos corporativos com volumes absurdos de documentação, isso não é só uma vantagem competitiva, é uma mudança de jogo. Segundo, consistência. Advogados humanos cometem erros por cansaço, distração, vieses cognitivos. A IA aplica as mesmas regras e critérios de forma consistente em todos os documentos. Em revisão de contratos, estudos mostram que IAs treinadas identificam cláusulas problemáticas com precisão superior à de advogado júnior. Terceiro, custo. Simplesmente não há comparação. Uma assinatura mensal de uma plataforma de IA jurídica custa o equivalente a uma única hora de consultoria em um escritório especializado. Mas onde o humano ainda é insubstituível? Em estratégia de alto risco, negociações onde relações interpessoais importam, argumentação oral perante juízes, empatia com o cliente em situações delicadas. A IA é uma ferramenta extraordinariamente poderosa, mas ela não sente o peso de uma sala de audiência, não lê a linguagem corporal de uma testemunha, não constrói uma relação de confiança com um cliente angustiado. Por enquanto, a questão que assombra a profissão é: por quanto tempo? Vamos falar de números reais porque é onde a conversa fica séria. A Goldman Sachs publicou um relatório em 2023, estimando que a IA poderia automatizar tarefas equivalentes a 44% do trabalho jurídico atual. 44%. O relatório da firma de consultoria McKinsey aponta que entre 23% e 46% das tarefas de advogados podem ser totalmente automatizadas com tecnologias já existentes. Isso já está se materializando. O escritório americano Latham & Watkins anunciou redução no ritmo de contratação de associados júnior. O motivo? A IA está fazendo o trabalho que antes caberia a esses profissionais. Na Austrália, o escritório Minter Ellison implementou IA para tarefas de due diligence e relatou uma redução de 70% no tempo necessário para essas revisões. Mais perturbador ainda, em 2023, um advogado americano chamado Steven Schwartz usou o ChatGPT para pesquisar jurisprudência e citou 6 casos no tribunal que simplesmente não existiam. A IA os inventou o fenômeno conhecido como alucinação. O juiz ficou furioso. Schwartz foi multado. O caso virou manchete global. Isso não significa que a IA é inútil no direito, significa que ela precisa ser usada com supervisão competente. Mas a história também revela algo importante. Advogados que não entenderem as limitações dessas ferramentas vão se colocar em risco. E os que entenderem vão ter uma vantagem competitiva brutal. E o Brasil nisso tudo? Como sempre na nossa série, é aqui que a conversa fica especialmente interessante. O Brasil tem o maior número de advogados per capita do mundo, são mais de 1.200.000 profissionais inscritos na OAB. E temos um sistema jurídico notoriamente complexo, com múltiplos graus de jurisdição, diversidade enorme de tribunais estaduais e federais, e uma legislação em constante mudança. Existem iniciativas nacionais de Legal Tech, como a TICAL, a Aurum e a Jus Brasil, que é usada por praticamente todos os advogados do país para pesquisa jurisprudencial.
O JUS Brasil, inclusive, já começou a integrar funcionalidades de IA generativa para auxiliar na análise de processos. Mas o Brasil ainda está significativamente atrás das fronteiras tecnológicas que vimos nos Estados Unidos e Europa. As razões são múltiplas. Resistência da OAB, que tem regulações rígidas sobre publicidade e automação jurídica. A barreira linguística, já que a maioria dos grandes modelos de IA foram treinados predominantemente em inglês. A complexidade única do direito brasileiro e o conservadorismo cultural de uma profissão que se orgulha de sua tradição. Mas isso está mudando. Com a chegada de modelos de linguagem em português de alta qualidade, com startups brasileiras captando investimentos crescentes no setor de legal tech, e com a pressão do mercado corporativo por eficiência, a transformação é inevitável. A pergunta é se vai acontecer de forma organizada e regulamentada ou de forma caótica. Não dá para falar sobre isso sem abordar a resistência organizada. Ordens de advogados em todo o mundo estão se movimentando para regular alguns, diriam frear o avanço da IA jurídica. Nos Estados Unidos, a American Bar Association emitiu diretrizes exigindo que advogados supervisionem o uso da IA e mantenham responsabilidade profissional sobre os outputs gerados. No Reino Unido, a Solicitors Regulation Authority está desenvolvendo um framework regulatório específico para a IA jurídica. Na União Europeia, o AI Act, a regulamentação mais abrangente de IA do mundo, classifica sistemas de IA utilizados em contextos jurídicos como de alto risco, exigindo transparência e supervisão humana obrigatórias. Há um debate legítimo aqui. Por um lado, a regulação protege cidadãos de sistemas de IA mal calibrados, que podem dar conselhos jurídicos errados com consequências sérias. Por outro lado, regulação excessiva pode preservar o monopólio de um mercado que, historicamente, não foi acessível para a maioria das pessoas. A tensão entre inovação e proteção ao consumidor vai definir como essa tecnologia se desenvolve nos próximos anos. Então, como vai ser o mundo jurídico daqui a 5, 10 anos? Especialistas convergem em alguns cenários. O primeiro é a bifurcação do mercado. De um lado, IA poderosa e acessível, resolvendo casos simples e padronizados, contratos de aluguel, reclamações trabalhistas básicas, disputas de consumo diretamente para o cidadão. Do outro lado, advogados humanos especializados em casos complexos, estratégicos e de alto valor, onde o julgamento humano ainda é essencial. O meio vai desaparecer. Advogados genéricos, que fazem um pouco de tudo e nada de muito especializado, são os mais vulneráveis. O segundo cenário é a emergência do advogado tecnólogo. Profissionais que dominam tanto o direito quanto as ferramentas de IA vão se tornar extremamente valiosos, não para substituir a tecnologia, mas para usá-la com maestria e supervisionar seus outputs de forma competente. O terceiro, e talvez mais transformador, é a democratização real do acesso à justiça. Se uma IA consegue fornecer orientação jurídica confiável de forma acessível, isso pode mudar a vida de milhões de brasileiros que hoje não conseguem nem entender seus próprios direitos, muito menos exercê-los. Há também os ceticismos legítimos. O que acontece quando uma IA comete um erro jurídico grave? Quem é responsabilizado? O desenvolvedor, o advogado que a utilizou, o escritório? Essas questões de responsabilidade ainda estão em aberto e vão ser respondidas, provavelmente, da forma mais dolorosa possível, através de casos reais que deram errado. O robô advogado não vai substituir todos os advogados, mas vai substituir os advogados que se recusarem a entender e trabalhar com robôs. Essa frase pode soar clichê, mas ela captura uma verdade fundamental sobre como a automação sempre funcionou na história. A máquina de escrever não eliminou os escritores. A calculadora não eliminou os matemáticos, mas transformou radicalmente o que esses profissionais precisam saber e fazer para ser relevantes. No direito, estamos no início dessa transformação. Lá fora, ela já está em curso. No Brasil, ainda temos tempo de nos preparar, de regulamentar com inteligência, de treinar profissionais com visão de futuro, de usar essa tecnologia para finalmente tornar a justiça mais acessível para os 80 milhões de brasileiros que hoje têm seus direitos negligenciados por pura falta de acesso. A tecnologia está aqui. A pergunta é quem vai usá-la para construir um sistema mais justo e quem vai usá-la apenas para acumular mais poder e lucro.
Se esse vídeo te fez pensar, te fez enxergar algo que você ainda não tinha visto, compartilha com alguém que precisa saber disso. Advogado, estudante de direito, empresário, qualquer pessoa que vai ser impactada por essa transformação. E olha, essa lista inclui basicamente todo mundo. Deixa o like se esse vídeo abriu sua cabeça para algo que você não sabia. Compartilha e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre outra tecnologia que existe lá fora e que o Brasil ainda não abraçou e que pode afetar diretamente o emprego de milhões de brasileiros. Até lá!